Lucas, capítulo 12, verso 22. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as preocupações da vida e tentar juntos compreender aquilo que Deus sonha para nós, aquilo que Deus gostaria, ou a forma que Deus gostaria que a gente vivesse. Vamos ler. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiem nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que essas aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em o seu grande esplendor, vestiu-se como um desses lírios. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou o que beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua graça sobre nós. Pai, nós acabamos de ouvir e de cantar o quanto a sua graça é manifesta na pessoa de Jesus e o quanto a pessoa de Jesus nos trouxe perdão. Obrigado, Pai, por esse perdão, pela tua graça, pela sua misericórdia, pela tua presença entre nós através do teu Espírito Santo. Jesus, nós pedimos agora de coração sincero que esses minutos que nós passaremos ouvindo a sua mensagem seja muito mais significativo do que as horas que nós passamos na semana fazendo qualquer outra coisa. Pai, eu sei que é muito difícil esse momento de minutos ser comparado com as horas que nós passamos. Mas eu peço que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, transforme a nossa mente e nos faça viver como discípulos do Senhor. Nós pedimos a tua graça sobre nós. Senhor, tape os nossos ouvidos àquilo que é a voz do inimigo. Senhor, foca a nossa mente para que a gente aprenda a tua palavra. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Ceia memorial é isso. É lembrar aquilo que Jesus fez por nós. É nos lembrar aquilo que um dia Jesus fez na cruz e constantemente faz por nós. Ceia memorial é o dia em que a gente para conscientemente e se lembra que por meio da cruz o perdão de Deus chegou até nós. Ceia memorial é o dia em que a gente se lembra que por causa da cruz de Cristo, Deus, através de Jesus, venceu a morte que era nossa. Através da cruz, a gente se lembra que a ira de Deus não mais vem sobre mim e sobre você, mas agora foi sobre Jesus. Jesus se colocou no nosso lugar, ele nos substituiu. Dia da ceia, a gente se lembra disso. Mas a gente não faz só isso na ceia. Na ceia, a gente também se lembra daquilo quem nós somos. Aquilo que fazemos, a gente faz uma avaliação das nossas vidas. A gente se olha a palavra e faz uma comparação.
a gente se deixa ser confrontado pelas Escrituras. É o dia em que a gente para conscientemente e fala: poxa, eu errei aqui. E eu me desviei aqui. Eu fiz isso aqui que não era para ter feito. É o dia em que a gente para e presta atenção na nossa vida para alinhar a rota, para colocar as coisas no lugar, para acertar as nossas contas com Deus. É o dia em que a gente descobre até e se lembra que a gente andou por caminhos ruins. Mas é o dia também em que a gente olha para Deus, olha para a Bíblia, olha para o que o Cristo fez e se arrepende. É o dia em que a gente fala: Deus, obrigado, porque eu sei que se arrependido estou hoje, a sua graça, que foi derramada através de Jesus, chega a mim hoje. Então o dia de ceia é o dia em que a gente se lembra do que Jesus fez. E é o que a gente lembra o que nós fazemos. Mas aí a gente constantemente se arrepende diante de Deus e se coloca diante dele sabendo que ele é gracioso para nos perdoar. Só que na ceia a gente tem um costume de lembrar das coisas que a gente faz de errado. Portanto, a gente se lembra do pecado cometido, da ação errada. Mas a gente não tem o costume de se lembrar do pecado da omissão. A gente até se lembra daquilo que nós fizemos de errado, de uma ação errada. O pecado de ação. Deus falou para a gente não fazer e a gente faz. E a gente se lembra disso e se arrepende. Mas tem algo que a gente não faz com frequência. O que é? A gente normalmente não se lembra daquilo que Deus falou para a gente fazer e a gente não faz. Esse é o pecado da omissão. Hoje eu gostaria de conversar sobre isso com vocês. Aquilo que Deus orienta os seus discípulos fazerem, mas a gente não faz. Aquilo que Ele orientou ou deseja que os seus filhos, que os seus discípulos no mundo façam e vivam. Mas muitas vezes a gente deixa passar. E a gente deixa passar a tal ponto da gente não se arrepender das coisas que nós deixamos de fazer, que Deus nos pediu. E aí a gente chega diante desse texto que nós acabamos de ler e vimos que existe uma forma de Deus de lidar com a vida. Deus orientou os seres humanos a lidar com as preocupações da vida. Jesus, então, conversando com a multidão, chama os discípulos e fala assim: eu preciso ensinar para vocês como é que vocês devem lidar com as preocupações da vida. Será que a gente pode lidar com as preocupações da vida de qualquer forma? Será que existe uma forma bíblica de lidar com as preocupações da vida? Diante disso, eu gostaria de conversar com vocês sobre 3 formas de lidar com as preocupações das nossas vidas. A primeira delas é que a gente pode lidar com as preocupações da vida de uma forma descrente. Ou melhor, tem algumas pessoas no mundo, na sociedade, que vive e lida com as preocupações de uma forma descrente. Tony, me explica melhor. É o seguinte: algumas pessoas não confessam a fé em Jesus. Eles preferem viver como se Deus não existisse. Na verdade, eles até dizem um para os outros que acreditam em Deus, que existe uma força superior, que existe um ser que está em algum lugar, mas que a gente não tem acesso a ele. Se nós não temos acesso, essas pessoas dizem: eu vou viver a minha vida da forma que eu quiser. Então, essas pessoas têm uma preocupação extrema com as coisas da vida. Eles decidem viver de tal forma como se Deus não existisse. Portanto, eles dão o tom da própria vida. Eles decidem dizer: se eu estou planejando isso, eu estou sonhando com isso, eu estou querendo realizar tais coisas. E diante disso eles dizem: se não tem ninguém para me dizer como eu devo viver, eu mesmo farei isso. Essas pessoas então passam a viver não só como Deus não existisse, eles vivem como se eles mesmos fossem o Senhor da sua própria vida. Eles vivem como se eles fossem os deuses das suas próprias vidas.
No final das contas, quando eles vão planejar alguma coisa, eles falam assim: eu quero fazer isso, então eu vou fazer isso. Eu quero sonhar com isso, então eu irei sonhar com isso. Eu quero fazer tal profissão, eu vou fazer tal profissão. Eu quero realizar tal projeto na minha vida, eu vou fazer tal projeto na minha vida. Eles fazem todas as coisas da vida, não levando em consideração a existência de Deus. O que acontece? Eles vivem constantemente preocupados, extremamente preocupados com as coisas da vida. Então eles se preocupam muito com o que comer, eles se preocupam muito com o que vestir e eles se preocupam muito onde morar. Só que essas coisas ganham uma dimensão tão grande dentro do coração e da mente que para eles não existem outras coisas a não ser isso. Então o comer, o vestir e o morar passa a ser a prioridade de vida deles. Eles focam a vida naquilo que eles querem: comer, morar e vestir. Aí a marca vira um produto que eu mostro para os outros. A minha casa vira um objeto em que eu mostro para os outros que eu sou melhor. O que eu como, eu tiro selfie para mostrar para o outro que isso é melhor. Na verdade, o comer, vestir e morar passa a ser o centro da vida dessas pessoas. E toda a dedicação que elas têm, elas dedicam a isso. Toda a força, coragem, ânimo que têm, elas dedicam somente para isso, ou prioritariamente a isso. Só que esses são os descrentes. Essas são as pessoas que não creem na existência de Deus. Essas são as pessoas que não confessam a fé em Jesus. Tony, todas as pessoas que não confessam a fé em Jesus vivem assim? Não. Algumas pessoas que não são cristãs vivem de forma melhor. Vivem com uma consciência social. Vivem com uma consciência de amor ao próximo. Mas, no final das contas, na nossa sociedade, a maior parte das pessoas vivem centradas no comer, vestir e morar. Só que quem vive assim são os descrentes. Você deve estar pensando comigo assim: Tony, às vezes eu penso nisso. Tony, às vezes eu me vejo centrado nessas coisas. Vamos mudar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta nesse pensamento que você está tendo. A segunda forma de lidar com as preocupações da vida é de uma forma religiosa. Como é isso? Simples, uma pessoa um dia confessou a fé em Jesus. Ela foi à igreja e na igreja ela falou assim: poxa, eu ouvi essa mensagem que foi pregada aqui hoje, quero confiar em Deus. Então ela fala para Jesus que Jesus é o Senhor da vida delas. Essas pessoas frequentam igrejas, mas não só frequentam igrejas, elas também são batizadas. Não só são batizadas, como também têm uma Bíblia em casa. Mas no final das contas, essas pessoas se preocupam com comer, vestir e morar da mesma forma como um descrente. Sabe por quê? Porque essas pessoas que nós chamamos aqui de religioso, elas lidam com os problemas da vida não a partir daquilo que Deus nos ensinou. Ela lida com os problemas da vida a partir da lógica da cabeça dela, daquilo que ela pensa. Então ela foi batizada, ela creu em Jesus, ela tem uma Bíblia em casa e ela até vai aos cultos no final de semana. Mas, quando é para decidir as coisas da vida, ela decide dar o tom. Ela decide como fazer. Ela fala: eu tenho um sonho, eu vou fazer desse jeito. Eu tenho um projeto, eu vou fazer desse jeito. Eu quero fazer algumas realizações na minha vida, eu vou fazer desse jeito. Ou seja, ela não leva em consideração aquilo que Deus orienta os seus discípulos a viverem no mundo. Sendo assim, essas pessoas criam uma imagem de Deus na cabeça delas. Elas não só confessaram a fé, mas elas confessaram a fé em algo que ela criou dentro da cabeça dela. Sendo assim, essas pessoas estão adorando um Deus que não é o bíblico. Elas estão adorando a uma imagem que elas criaram.
Esse é o religioso. O religioso é denunciado quando ele confessa uma coisa e a prática de vida é outra. Ele fala que ama a Deus sobre todas as coisas, mas ele vive de outra forma. Ele diz que Deus é o centro da vida, mas na prática do dia, no trabalho, ele vive de qualquer jeito. A gente, quando vai pensar em um religioso, a gente descobre que o religioso vive da mesma forma que um descrente. Na verdade, eu acho que o religioso é ainda pior que um descrente. O descrente, ele tem coragem de falar assim, eu não creio. Eu não quero viver assim. Agora, esses que são religiosos, eles dizem que são fiéis ao Senhor. Eles confessam a fé em Jesus. Eles se batizaram um dia. Eles têm uma Bíblia em casa e vão à igreja todo final de semana. Mas no dia a dia vive como se Deus não existisse. Portanto, é pior do que um descrente. E eu fico me perguntando, será que não são essas pessoas que o próprio Deus falou que são os mornos? Que dá vontade de vomitar? E eu fico me perguntando também, será que não são essas pessoas que vivem naquilo que o próprio Jesus chamou de hipocrisia? Fico me perguntando também, se não foi o próprio Jesus que pregou contra os religiosos? Quando a gente olha o Novo Testamento, a gente enxerga que Jesus constantemente confrontou um tipo de pessoa. Quando ele se encontrava com aqueles que eram descrentes, ele falava, o caminho da vida é essa. O caminho é Cristo, sou eu estou aqui, siga-me. Para os religiosos, eles falavam assim, vocês não só entram no reino de Deus, como vocês impedem de outras pessoas a entrar. Então parece que o próprio Jesus pregava contra os religiosos. Só que eu só falei a primeira e só falei a segunda. Eu falei como os não crentes lidam com as preocupações da vida. E eu disse também como os religiosos lidam com as preocupações da vida. E aqui, mais uma vez, a gente se faz a pergunta, Tony, eu me preocupo com comer, com vestir e onde morar. Tony, você está falando, mas parece que a gente não pode pensar nisso. Não, eu não estou falando isso. A gente vai entender melhor. Mas eu quero demonstrar para vocês, através de um vídeo, como é que alguns cristãos têm vivido. Quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu fiquei chocado. E por que eu fiquei chocado? Porque quando eu assisti, é uma programação que passa na rede aberta, dá para qualquer um assistir, se não já assistiram. E esse vídeo começou a ser divulgado, feito por um humorista chamado Marcelo Adnet. Ele, não sendo um cristão, fez uma paródia de uma música muito famosa. Só que ele deu um novo nome a essa música, chamada de Jeitinho Brasileiro. E aí eu fiquei pensando que quando aqueles que são religiosos confessam a fé em Jesus, mas vivem da maneira que quer, de certa forma, preocupados com as suas coisas, tenta dar um jeitinho na vida. Aqueles que não são cristãos, a gente já sabe que faz isso. Já sabe que existe o jeitinho brasileiro. A gente já sabe que eles vivem assim. Mas a questão para a gente é que tem alguns que confessam a fé em Jesus, mas vivem como se Deus não existisse. E esses dão um jeitinho na vida. Vamos ver esse vídeo? Eu deixo uma cerveja que é pra não pagar fiança. É a vida corrompida e corrompida. Beber e olhar no Twitter onde tem blitz. Furar e cortar e ultrapassar pelo acostamento e fingir que não vi. Ai meu Deus, a lei diz que quando entrar um idoso tenho que levantar. Mas finjo que não vejo a velhinha. Fecho o olho, dou aquela dormidinha. E a fila
feira, esperando um tempão. É tudo uma esculhambação. No amarelo, pra avançar mais 2 metros, fecha o cruzamento. Pega a vaga que for no estacionamento. Faz retorno na contramão. Já roubaram o meu celular, eu achei um absurdo. Comprei outro num cara que arranja de tudo. Ninguém sabe de onde está vindo, eu me faço de surdo. É o esquema do vendedor, tô nem aí quem é o fornecedor. Você diz que não é pra fazer, mas faz gato na sua TV. Não declaro que manda trazer, só vê filme pirata no seu DVD. Não assina a carteira da moça que lava a louça e faz o café. Do meu jeito pra tudo na vida, se dá ruim, salve-se quem puder. Eu dou carteirada, falsifico meia entrada. Meu padrinho é forte, agita até passaporte. Se eu bebo e rodo e os polícia implica, eu deixo uma cerveja que é pra não pagar fiança. É a vida, colombiana e cocofeira. Viver e olhar muito bem. Eu também fiquei chocado. Engraçado, todas as vezes que eu passei um vídeo nessa comunidade, vocês aplaudiam. Esse não dá, né? É incrível como uma pessoa não cristã acabou de pregar para a gente. Acabou de denunciar como é a natureza do nosso coração. Quais são as escolhas que a gente faz no dia a dia. Um não cristão pregou para a gente. Em rede nacional. Tony, chocante pensar nisso. O quanto nós fomos expostos no que nós somos. O quanto nós fomos denunciados naquilo que nós fazemos. Tony, até agora, você falou como alguns são. Na verdade, eu me vi nesse vídeo. Na verdade, eu fui confrontado com esse texto. E eu falei, Deus, eu quero viver como o Senhor deseja. Eu quero aprender a viver como um discípulo de Jesus. Deus, eu estou entendendo porque 43 milhões no Brasil existem e não faz diferença. Deus, me perdoe por isso. Quando a gente se volta para esse texto, a gente enxerga que existe uma terceira forma de lidar com as preocupações da vida. Tony, qual é a terceira forma? A terceira forma de lidar com as preocupações da vida é como um discípulo de Jesus. E a gente se lembrar desse texto que nós acabamos de ler, a gente enxerga que existe um grupo diante de Jesus que ele fala aos discípulos. Se vocês olharem o verso 22, vocês vão ver que Jesus diz aos discípulos, e ele começa a dizer. Então, existe um grupo, que é o que eu estou chamando a forma de lidar com os problemas da vida, a partir da vida do discípulo. É a esses que Jesus está falando. É a esse grupo que Jesus está chamando. Como é que esse grupo vive? Esse grupo tenta viver a cada dia a imagem de Cristo. Esse grupo tenta constantemente olhar suas próprias preocupações, mas negar a si mesmo. Esse grupo, diante das questões da vida, das preocupações da vida, antes de fazer algo, ele se volta àquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Os discípulos, não só isso, eles desejam também buscar o reino de Deus e a justiça desse reino constantemente. Então, quando esse grupo de discípulos sonha, ele tenta fazer com que o sonho dele seja aquilo que Deus sonhou primeiro para ele.
Os discípulos não só vivem assim, como também no ato de planejar a sua vida, leva em consideração aquilo que Deus deseja. Não só isso, os discípulos, quando vão realizar qualquer coisa na vida, eles levam em consideração aquilo que Deus deseja. Esse grupo também tem uma preocupação com comer, vestir e morar. Mas a questão é que ele não deixa com que essas preocupações se tornem prioritárias na sua vida. Portanto, eles se preocupam sim, mas na medida correta. Eles não deixam que essas coisas, morar, vestir e comer, se tornem a prioridade da vida. Eles não deixam que isso seja a primeira coisa que eles pensam. Eles não dedicam todos os esforços que eles têm somente a conseguir comida, roupa e casa. Os discípulos de Jesus, ao contrário dos outros, ele fala: Jesus é o meu Senhor. Portanto, qualquer decisão que eu tomar, eu preciso levar em conta o que o meu Senhor diz. Afinal, esses discípulos reconhecem o senhorio de Jesus sobre suas próprias vidas. Os discípulos de Jesus, quando vai fazer qualquer coisa, lembram-se que estão em missão no mundo. Eles se lembram que eles vivem para uma missão. Essa missão é de Deus, sim, mas Deus divide com o ser humano a missão de redimir o mundo. Portanto, assim como Deus envia Jesus, Jesus um dia vira e fala assim: Deus, assim como o Senhor confiou em mim, ao me enviar ao mundo, eu confio nos meus discípulos e eu os enviarei ao mundo. Eles não se esquecem que estão em missão. Então, qualquer coisa que vão decidir na vida, eles levam em consideração aquilo que o próprio Deus diz para eles. Assim vivem os discípulos de Jesus. A questão é que os discípulos de Jesus olham para as flores e falam: que flor tão bela. Que flor tão bonita. Mas se lembra da fala de Jesus, em que Jesus diz que essa flor, com a certeza que daqui a pouco vai estar seca, morta, ainda assim Deus faz com que as vestes da planta, das flores, seja mais bela do que o homem mais rico da história, Salomão. Eles se lembram que mesmo que a flor esteja bonita, e está porque Deus fez assim, mesmo sabendo que essas flores iam morrer. Mas o que eles se lembram? Eles se lembram que um homem, um ser humano, comparado com uma flor, o homem é muito mais importante para Deus. E se Deus faz com que uma planta se vista melhor que Salomão, quanto mais Deus fará para o ser humano. Então, esses discípulos vivem com uma convicção que roupa não deve assumir a preocupação da vida. Não deve assumir a prioridade da vida. Porque o Deus que faz uma flor tão bela, fará com que a gente tenha tudo o que a gente precisa. Só que esses discípulos, quando se encontram com um animal, com um pássaro, ele vê que o pássaro vive tranquilo, livre, numa boa. E voando, ele não fica com uma crise de identidade ou com uma preocupação, achando que Deus não vai suprir o que ele precisa comer e onde vai morar. Só que o pássaro voa livre porque ele sabe que o Deus dele vai prover tudo o que precisa. Só que aí o discípulo olha para o pássaro e se lembra que os pássaros, comparado ao ser humano, é muito pequeno. Para Deus, o ser humano é muito maior que um pássaro. E se Deus provê alimento e casa para um pássaro, quanto mais ele fará isso para o ser humano. Os discípulos se lembram que eles são escolhidos por Deus. Vocês sabem que eu tenho um cachorrinho. E, de uma forma muito saudável, e uma homenagem, eu coloquei o nome dele de John. John. E a gente fica chamando John para cá, John para lá, John para cá, John para lá. E toda vez que a gente vai sair, a gente usa uma técnica com o John. Qual é a técnica? Eu pego um biscoitinho, dou para o John e falo: vai para sua cama. E aí ele vai para a cama e eu fecho a porta.
Essa é a técnica. Só serve para cachorro, tá, gente? Sei que alguns pais estão pensando aí. Nesse sentido, o cãozinho sempre vai. Às vezes eu mudo a estratégia e dou 2 biscoitos. Ele pega um, corre e volta para pegar outro. Aí, às vezes eu volto para a caminha e vejo que tem um biscoitinho guardado. Eu falei, será que o John está pensando que amanhã não vai ter? Será que ele está achando que eu não vou prover o alimento dele amanhã? E eu fiquei pensando, não é isso. Ele não fica com crise. Ai, será que amanhã o Tony vai me dar um biscoitinho? Não. O que o John pensa? Eu estou cheio. Comi um, já está bom. Eu sempre comi um, vou guardar, depois eu como outro. Ele não fica pensando, será que amanhã a Babi vai me dar um outro biscoitinho? Não. Ele fala, eu já estou cheio, já estou satisfeito, eu vou guardar aqui. Mas ele não fica com crise de identidade, achando que o dono não vai prover. Se um animal vive assim, porque ele tem a convicção na criação de Deus, que Deus vai prover as coisas para ele. Quando a gente compara um animalzinho com um ser humano, para Deus, o ser humano é muito mais que um animal. Então o discípulo se lembra que Deus vai prover não só o que vestir, como o que comer e também onde morar. Vocês já viram um pássaro voando com crise de identidade, falando, eu não sei se eu vou conseguir criar um ninho? Uma casa para onde eu devo ficar? Vocês já viram um pássaro deitado falando, eu vou pular desse prédio, porque eu não sei se eu vou ter condições de pegar um galinho para fazer a minha casa? Se Deus cuida de um pássaro, quanto mais dos discípulos dele. O que Deus está nos ensinando hoje é que Ele cuida da gente. Ele cuida do que a gente precisa comer. Ele cuida do que a gente precisa vestir. E Ele cuida de onde a gente precisa morar. Tony, então o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa priorizar o que é importante para a nossa vida. Se você acha que fama é importante para a sua vida, talvez Deus não te dê isso. Porque Ele está preocupado com o que é importante. Comer, morar e vestir. Se você quer ficar rico, se esse é um alvo para a sua vida, talvez Deus não te dê. Porque Ele está preocupado com uma coisa em especial. Comer, morar e vestir. Então os discípulos vivem de uma forma diferente do descrente e do religioso. Como é que eles vivem? Eles vivem buscando o reino de Deus e a justiça desse reino. Eles vivem buscando a justiça do reino de Deus. Eles vivem buscando o reino de justiça. E a gente se faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Tony, como é que a gente busca o reino de Deus? Como é que a gente faz isso? Qual é o procedimento? O que a gente precisa fazer? Como é que a gente se dedica a fazer isso? E aí, pensando nisso, refletindo sobre esse texto que nós lemos, eu descobri que existem 4 formas, ou algumas mais, de se dedicar ao reino de Deus. A primeira delas é que nós devemos buscar o reino de Deus no sentido espiritual. Tony, o que você quer dizer com isso? É que os discípulos de Jesus reconhecem que eles acreditam ou creem em um Deus. E esse Deus se manifestou através de Jesus. E além de Jesus, no Espírito Santo. Mas além disso, ele deu um texto para conhecê-lo. Os discípulos de Jesus não ficam criando, assim como o religioso faz, uma imagem de Deus. O discípulo de Jesus vai ao texto e vê quem é Deus. No final das contas, o discípulo de Jesus não quer criar uma imagem e adorar a imagem. Porque sabe que se é uma imagem, ele vai cair em frustração. Por que é que tem muitos cristãos que vivem frustrados? Porque ele nunca adorou o Deus bíblico. Ele adorou o Deus da cabeça dele. Ele criou um Deus segundo o próprio coração. Ele criou uma imagem de Deus, mas não é Deus. O discípulo de Jesus olha para o texto bíblico e fala assim, eu preciso praticar esse texto. Porque esse texto é o que dá o tom da minha vida. Afinal, Deus resolveu manifestar a vontade dele através de um texto. Então esse texto passa a ser algo com que eu conheça a Deus e como é que Deus deseja que eu viva. Diante disso, o discípulo
quando vai resolver alguma coisa da vida, ou diante das preocupações da vida, diante dos sonhos, diante dos projetos, diante do planejamento, ele volta-se para o texto bíblico e procura a direção do Senhor. Ele vive uma vida devocional, porque ele quer viver como discípulo. Ele quer conhecer a beleza do Criador. Ele quer conhecer a beleza de Deus. Ele quer conhecer a beleza dos sonhos de Deus. Um discípulo, ele não fica procurando em si mesmo a resposta para a vida. Um discípulo de Jesus, ele não fica procurando em filosofias, em sistemas de pensamento humanos. O discípulo de Jesus se volta para o texto em devoção e vive a sua vida centrada no reino de Deus. O que eu estou chamando de devocional? Devocional é algo em que a gente lê o texto bíblico, pensa sobre o texto bíblico, reflete sobre o texto bíblico, ora a partir do texto bíblico e tenta durante o dia praticar aquilo que eu li no texto bíblico. Portanto, um discípulo, ele não lê um livro de autoajuda e vive conforme o autor disse para ele viver. Um discípulo de Jesus pega o texto em devoção à palavra de Deus e vive conforme os decretos de Deus. Não foi isso que o pastor Chico leu aqui no começo do culto? Que para a gente ser abençoado pelo Senhor, a gente precisa viver os decretos do Senhor. Um discípulo de Jesus tem o texto bíblico como algo sagrado na vida dele. Sagrado como? Como algo que ele leva a sério. A Bíblia. No Brasil existe um grande índice de analfabetismo bíblico. 43 milhões de pessoas, se lessem esse livro, é muito possível que eles fariam maior diferença. O discípulo de Jesus entende que se ele confessa a fé em Jesus e não quer conhecer a vontade de Deus, ele está com um problema de sanidade mental. Ele está confessando uma coisa e vivendo outra. Tem alguma coisa fora de ordem na cabeça dele. O discípulo de Jesus sabe que é impossível viver uma vida cristã conforme a imagem de Deus, a não ser a partir do que o próprio Deus diz para ele viver. Então, a primeira forma de buscar o reino de Deus é essa, no sentido espiritual, em que cada dia mais a gente vai crescendo espiritualmente. A gente vai amadurecendo, a gente vai tendo maturidade cristã. Só que tem mais uma forma. Nós devemos buscar o reino de Deus no sentido vocacional. Antônio, o que você quer dizer com isso? É simples. Para mim e para você, Deus dotou alguns dons, alguns talentos, algumas capacidades. Portanto, alguns sabem cortar o cabelo, outros sabem recepcionar pessoas, outros sabem fazer limpeza, outros sabem ensinar, outros sabem fazer conta, outros sabem criar mega estruturas como um bom engenheiro. Nesse espaço, Deus nos chamou para dedicar a vocação ao reino de Deus. Então, se você e eu temos uma profissão e nós somos discípulos, a gente não vive com essa profissão para realizar somente os desejos do nosso coração. A gente vive a partir do reino de Deus, fazendo a nossa profissão para o reino de Deus ser manifesto na história. A gente vive com as nossas profissões, com a nossa vocação de vida, lembrando-se que existe um reino, e esse reino é de Jesus, não é nosso. Se a gente não valoriza a nossa vocação e a fortalece para que o reino de Deus seja cada vez mais sinalizado, nós estamos vivendo como os religiosos. Alguns, não só como religiosos, vivem como descrente. Tony, Deus não tem nada a ver com o meu trabalho. Tony, Deus não tem nada a ver com a minha família. Deus, na verdade, Deus não tem nada a ver com o que eu faço no meu quarto.
Deus não tem nada a ver com a forma que eu lido com a minha esposa. Deus não tem nada a ver com a forma que eu lido no trânsito. Na verdade, alguns cristãos, ou que se dizem cristãos, não vivem como discípulo de Jesus. E aí, a gente pensa que tem mais uma forma de buscar o reino de Deus, que é buscar o reino de Deus no sentido testemunhal. É simples, o discípulo de Jesus vive de tal forma que o outro olha para ele e fala assim, existe alguma coisa diferente nessa pessoa. Existe algo nela que eu não sei explicar, mas, poxa, como eu gostaria de ter isso. Diante das preocupações da vida, ao invés da gente viver como um descrente ou um religioso, a gente vive como um discípulo. Então a gente não vai dormir angustiado porque a gente tem problema. Pelo contrário, a gente vai dormir tranquilo porque a gente tem a convicção que se a gente buscar o reino de Deus e a justiça desse reino, Deus dará o que a gente precisa comer, vestir e onde morar. Buscar o reino de Deus também é testemunho. Quando a gente vive como discípulos no mundo, as pessoas que estão próximo de nós viram e falam, como é que diante das preocupações da vida, você não fica preocupado? Ou não prioriza as suas preocupações como eu faço? Diante das situações angustiantes da vida, um discípulo não se desespera. Ele sabe que por mais que aquilo incomode o coração, tem um Deus que se preocupa e cuida dele. E aí, a gente quando olha para esse texto, a gente descobre que Jesus está falando o seguinte: eu não só quero que vocês busquem o reino de Deus como a justiça desse reino, mas eu quero que vocês invistam tudo no reino de Deus. Tudo. O que vocês têm de força, o que vocês têm de vida, o que vocês têm de tempo, o que vocês têm de talentos e dons, o que vocês têm. Dediquem ao reino de Deus. Por que é que Jesus ensinou isso? Simples. Ele diz que quando qualquer ser humano dedica a vida voltado a alguma coisa dessa terra, essas coisas podem ser roubadas ou serem destruídas com o tempo. Compra um carro. Quanto tempo o carro dura? A casa não vai se deteriorando com o tempo? Dedica-se a esse tempo, as coisas desse tempo, e você vai perder. Dedica-se e você vai ser enterrado e as coisas não vão com você. Jesus vira para a gente e fala, invista tudo no reino de Deus, porque no reino de Deus, quando você investe no reino de Deus, lá ninguém pode roubar, lá ninguém pode tirar de você, lá o tempo não faz com que se deteriore. O Senhor está chamando a cada um de nós a viver e investir tudo no reino de Deus. Algumas pessoas me disseram essa semana, Tony, você está exigindo demais. Eu falei, não. Não estou exigindo demais. A gente está acostumado com uma graça que é barata. Com algo que vem de Deus que é simples, que é pouco. Mas a gente quer só, venha a nós, mas ao seu reino não. E aí o Senhor está falando assim, invista tudo, mas não invista só porque eu quero, mas porque vai ser melhor para você. Quem é que está investindo no reino de Deus são vocês. E quando vocês investirem, o tempo não vai acabar com as coisas que vocês se dedicaram. Ninguém vai poder entrar no reino de Deus e roubar aquilo que você fez. E a gente se pergunta, Tony, o que é isso então? Como que a gente investe nesse reino? Quando a gente dedica a nossa vida em buscar o reino de Deus, os valores do reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Quando a gente vive uma vida em que as preocupações com comer, vestir e morar não são o centro da nossa vida, mas são coisas que a gente vive, que a gente faz, mas a centralidade da nossa vida é o próprio Jesus. E aí a gente percebe que investir no reino de Deus é a melhor coisa que a gente poderia fazer. Ninguém vai te roubar, meu irmão. Ninguém vai poder tirar isso de você. Quando eu era pequeno,
Meu pai tinha uma frase e ele me dizia assim: Toninho, a forma que ele me chamava, o que me chama, a maior parte das pessoas podem tirar de você, mas se você ler, se você tiver conhecimento, eles não podem te roubar. Vamos transformar isso para o próprio Pai Celestial dizendo isso para a gente. Vocês estão se dedicando, perdendo tempo, acabando com o que vocês têm, para algo que vai ser roubado e destruído. Dediquem-se, pois, ao reino de Deus e à sua justiça, e invistam tudo nesse reino. É o melhor investimento, nem a poupança, nem o CDB, nem investir em tesouro direto vai dar tanto retorno. Invistam no reino de Deus com tudo que vocês puderem, com a vida, com o tempo, com os dons e com os recursos. E aí a gente percebe que quando um discípulo investe no reino de Deus, ele tem a garantia de retorno. A questão é que quando um discípulo investe no reino de Deus, buscando a paz, a justiça e o reino, buscando o amor do Senhor e viver conforme a vontade e a imitação de Cristo, ele tem uma certeza do que retornará para ele. Olha só. Quando vivermos assim, todas as coisas que precisamos, todas. Jesus falou que só algumas coisas. Jesus falou assim, ok, se você se dedicar ao reino, eu vou te dar algumas coisas que você precisa. Se você se dedicar ao reino, eu vou te dar alguma coisa que você precisa. Não, Jesus vira para nós e fala assim, quando vocês se dedicarem ao reino de Deus, eu vou dar tudo que vocês precisam para comer, tudo que vocês precisam para vestir e onde morar. Não se preocupem com isso. Eu vou dar a vocês quando vocês priorizarem o meu reino e a minha justiça. Eu vou cuidar de vocês. Essa é a promessa do Senhor para nós. É isso que Ele promete a cada um dos seus discípulos. Por isso que Ele chama a cada um de nós a não vivermos como religiosos. Não vivermos como descrente, não. Mas vivermos como discípulos do Senhor no mundo. Que vivem em missão focando o reino de Deus. Quando a gente buscar o reino de Deus, a gente tem garantia que tudo que a gente precisa, Ele vai nos dar. Tony, do que é que a gente precisa? Será que você precisa de fama? Será que você precisa de riqueza? Será que você precisa de 200 amigos? Será que você precisa do melhor emprego do Brasil? Será que você precisa de uma nação que seja perfeita? Será que você precisa de uma família que seja a melhor do mundo? O Senhor sabe. E aquilo a quem Deus planejou dar, Ele dará. Aquilo que o Senhor sonhou para você, Ele vai te dar. Aquilo que você desejou e vem direto do coração de Deus, Ele dará a você. Só que hoje Ele está fazendo um desafio a nós. Qual é esse desafio? Foquem no reino de Deus. Foquem na justiça desse reino. Vivam para a glória de Deus. Não deixem que as preocupações com o comer, com o vestir e morar se tornem prioridade para a vida de vocês. Antes, busquem o meu reino e a justiça, e tudo que vocês precisarem, eu vou dar. Nós estamos diante de um Deus que é fiel, ou não. A gente precisa se lembrar da música que a Drica cantou aqui hoje. Um Deus que teve coragem de enviar o seu filho, tirar ele do lugar de glória, trazer para a nossa história, se encarnar na nossa história, sofrer por nós, ir para a cruz em nosso lugar, morrer. Você acha que o Deus que envia o seu filho para morrer, não te daria o que você precisa para comer, vestir e morar? Nós estamos diante de um Deus
que é fiel. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. O que a gente precisa fazer hoje, então? Simples. A gente precisa se arrepender diante do Senhor. A gente precisa avaliar o nosso coração, a nossa mente e falar: Deus, hoje foi exposto o meu coração. Hoje foi exposta a minha mente. Deus, eu já me arrependi por muitas coisas que eu cometi. Mas eu não me arrependi daquilo que eu deixei de fazer por omissão. Deus, o Senhor, através do seu Filho, falou para eu buscar o teu reino. Mas eu tenho omitido isso. Eu não tenho feito. Eu não tenho buscado. O reino ainda não é prioridade para mim. O Senhor hoje está desafiando você e a mim a nos arrependermos diante do Senhor. Nós vivemos em um país que tem muitos evangélicos. Pessoas que confessam a fé em Jesus o tempo todo. Pessoas que se dedicam falando que amam o Senhor, ou que até fazem algumas coisas na igreja, mas não colocou o reino de Deus como prioridade para a vida. E o Senhor está chamando a cada um de nós hoje a nos arrependermos diante dele. Tony, você está falando isso só para mim? Você deve estar se perguntando. Não. Eu sou o primeiro a passar por isso que o Senhor está nos chamando. O Senhor hoje está nos chamando a um estado de arrependimento. Queira Deus que isso aconteça com a igreja brasileira. Queira Deus que isso aconteça aqui na comunidade Atos. Queira Deus que isso aconteça na minha vida. E queira Deus que isso aconteça na sua vida. Você acha que o Deus que abriu mão do seu filho não cuidaria de você? Acho que nós estamos equivocados. Quem é o nosso Deus? Nós nos esquecemos diante de quem nós estamos. Quem é esse ser que está diante de nós? Nós nos esquecemos quem é o Deus que se faz presente na nossa vida todos os dias. Nós nos esquecemos quem é o Deus que abriu mão do seu filho a favor de nós. Nós esquecemos quem é esse Deus que está diante de nós agora, pedindo para que cada um de nós se arrependa diante dele. Esse é o nosso Deus. Fique de pé comigo. Feche seus olhos. Eu gostaria que, mais do que qualquer outra coisa, agora você conversasse com Deus. Querido Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Pai. E nós pedimos perdão ao Senhor. Senhor, ajude-nos a buscarmos o Teu reino e a justiça desse reino. Não nos deixe, Pai, vivermos como descrentes e nem tampouco como religiosos. Nós queremos amar ao Senhor sobre todas as coisas. Nós queremos viver para a Tua glória. Nós colocamos as nossas vidas, Pai, diante do Senhor. E pedimos, Pai, que o Senhor reine em nós. Nós submetemos as nossas vidas ao senhorio de Jesus. Nós pedimos, Pai, a sua graça, o seu perdão e, sobretudo, Pai, a sua misericórdia sobre nós. Senhor, ajude-nos, Pai, nesse processo. Ajude-nos, Pai, a focarmos e buscarmos o Teu reino. Ajude-nos, Pai, a buscar a Ti e as Tuas coisas e a obedecer os Teus preceitos. Ajude-nos, Pai. Isso tudo para o louvor da Tua glória. Ajude-nos, Pai. Ajude-nos. Não deixe, Pai, que um humorista pegue pra gente. Não permita, Pai, que a mula fale com a gente. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz como ovelhas que conhecem o seu pastor.
Ajude-nos em nome de Jesus. Ajude-nos. Em nome de Jesus, Pai.